Segunda Guerra Mundial. Uma época de conflitos inacreditáveis. A ciência se tornou uma arma. As nações corriam para obter vantagem. A Alemanha nazista se empenhou ao máximo. Eles sonhavam com as Wunderwaffen, as armas maravilhosas. Esperavam que elas pudessem mudar o rumo da guerra. Isso criou uma névoa de segredo. Muitas ideias estranhas surgiram. Algumas, como os foguetes, eram reais. Outras, puro mistério. A ânsia por poder era forte. Uma busca implacável por domínio que definiu as inovações desesperadas e os projetos sombrios da época. O Terceiro Reich investiu rios de dinheiro em pesquisa. Cientistas trabalhavam dia e noite sob uma pressão imensa. Exploraram jatos, foguetes, até mesmo átomos. A bomba atômica era um objetivo grandioso e apavorante. Mas sussurros falavam de coisas ainda mais estranhas. Bases subterrâneas secretas, máquinas exóticas, quase alienígenas. Os nazistas eram inegavelmente ambiciosos. Eram também assustadoramente implacáveis. Essa combinação potente fazia com que histórias mirabolantes parecessem quase possíveis para um público esperançoso ou temeroso. Uma única arma capaz de vencer a guerra era o sonho supremo, uma panaceia para uma batalha perdida. Esse desespero alimentou muitos caminhos estranhos de investigação. Pense no foguete V2. Era uma verdadeira maravilha da engenharia para a sua época. Mostrava claramente a habilidade científica e a determinação nazista. Essa arma real, um míssil balístico de combustível líquido, atingiu cidades como Londres. Provou que a Alemanha podia criar novas tecnologias apavorantes. Esse contexto é crucial. Nos ajuda a entender por que histórias ainda mais malucas se enraizaram na mente das pessoas. Se conseguiam construir foguetes que tocavam os limites do espaço, o que mais estariam escondendo do mundo? A linha entre ciência avançada e pura ficção científica começou a se confundir. Isso criou um terreno fértil perfeito para mitos duradouros. Gap 2. A guerra acabou, mas as histórias não. Na verdade, muitas vezes se tornaram mais ruidosas e elaboradas. As forças aliadas encontraram inúmeros documentos enquanto avançavam. Interrogaram cientistas alemães, na esperança de descobrir segredos. Muito do que encontraram foi mantido em segredo por anos. Esse segredo oficial alimentou as chamas da especulação. Rumores de bases nazistas escondidas persistiram, talvez na remota Antártida ou nas profundezas das selvas sul-americanas. E desses contos turbulentos de enigmas da guerra, um objeto em particular se destacou. Die Glocke, o sino. Um dispositivo diferente de qualquer outro, prometia algo verdadeiramente capaz de dobrar o universo. Sua lenda estava apenas começando a se desenrolar. De onde realmente surgiu a história do Die Glocke? Ela vem principalmente de uma fonte proeminente, um jornalista e historiador militar polonês chamado Igor Witkowski. Ele escreveu um livro publicado em 2000. Seu título era Pravda o Wunderwaffe, que se traduz como A Verdade sobre a Arma Maravilhosa. Nele, ele alegou ter acessado documentos confidenciais da inteligência polonesa após a Guerra Fria. Esses documentos supostamente continham transcrições do interrogatório de um oficial da SS. Este oficial, Jakob Sporrenberg, teria revelado detalhes sobre um projeto ultra-secreto, um projeto de imensa importância. Nome código Cronos e um objeto Die Glocke. Sua própria existência era um segredo profundamente guardado do Terceiro Reich. De acordo com o relato de Witkowski, o Die Glocke estava escondido. Estava localizado em uma instalação secreta. Essa instalação ficava perto da mina Wenceslas, próxima à fronteira tcheca na Polônia ocupada. A área era fortemente guardada por soldados de elite da SS. O sino em si foi descrito como sendo feito de um metal duro e pesado. Tinha aproximadamente 9 pés, uns 2,70 metros, de largura na base, e talvez de 12 a 15 pés,
algo entre 3,5 e 4,5 metros de altura. Tinha a forma de um grande sino, claro. Daí, seu nome memorável. Dentro, dizia-se que havia 2 cilindros pesados. Esses cilindros giravam rapidamente em direções opostas, preenchidos com uma substância misteriosa, parecida com mercúrio, de codinome Cherum 525. Essa substância era supostamente altamente radioativa e extremamente perigosa de manusear. Essa história de origem é bastante específica em seus detalhes, mas também é muito difícil de verificar independentemente. Witkowski afirmou que não teve permissão para copiar os supostos arquivos de inteligência. Ele pôde apenas transcrever anotações deles. Esse detalhe processual torna difícil para outros pesquisadores ou historiadores verificarem diretamente suas alegações. Mais tarde, o autor britânico Nick Cook retomou a história em seu livro de 2001, The Hunt for Zero Point, ou A Caçada pelo Ponto Zero. O trabalho de Cook ajudou a espalhar o conto do Die Glocke para um público de língua inglesa muito mais amplo. Ele ainda conectou o Die Glocke a ideias marginais de pesquisa antigravidade e os chamados dispositivos de energia livre. A lenda cresceu, tornando-se mais complexa e sensacionalista a cada releitura. Gap 2Es. Por que um projeto tão bizarro existiria naquela época? Você precisa pensar na época específica. Eram os últimos anos desesperados da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha estava claramente perdendo a guerra em múltiplas frentes. A liderança nazista, incluindo figuras poderosas como o general da SS, Hans Kammler, procurava freneticamente por qualquer milagre. Kammler era responsável por muitos dos programas de armas mais secretos e avançados do Reich. Ele era conhecido por sua brutalidade e sua eficiência implacável. A ideia dele liderando um projeto maluco e não convencional como o Die Glocke certamente se encaixa em seu perfil conhecido de ultrapassar limites. Mas se encaixar em um perfil, por melhor que seja, não torna algo automaticamente real. Devemos sempre pedir evidências concretas. O que este sino misterioso supostamente poderia fazer? As histórias em torno de suas capacidades são verdadeiramente mirabolantes e fantásticas. Quando ligado, ele supostamente emitia uma radiação incrivelmente forte e outros campos de energia desconhecidos. Essa radiação supostamente tinha efeitos bizarros e apavorantes em seus arredores imediatos. Plantas e animais expostos ao seu campo operacional murchariam, morreriam e se decomporiam com uma velocidade espantosa. Estruturas cristalinas estranhas se formariam, segundo relatos, nos tecidos animais. Vários cientistas e técnicos trabalhando diretamente no projeto teriam sofrido graves problemas de saúde, danos nos nervos, tremores persistentes, e alguns até encontraram mortes prematuras após poucas exposições. Parece uma fonte de energia poderosa e mortal, descontrolada e apavorante. Então, qual era seu propósito final? Teorias são o que não faltam, variando do plausível ao verdadeiramente extraordinário. Alguns teóricos sugerem que era principalmente um dispositivo antigravidade. Talvez fosse destinado a alimentar aeronaves nazistas altamente avançadas, ou até mesmo os supostos OVNIs nazistas. Outros propõem que foi concebido como um novo tipo de arma poderosa. Talvez pudesse criar um campo de energia devastador para interromper os eletrônicos inimigos ou causar destruição física maciça à distância. Mas a maior e mais sensacional alegação de todas? Que o Die Glocke era, na verdade, uma máquina do tempo, ou, no mínimo, um dispositivo capaz de distorcer o próprio espaço-tempo. Essa ideia, em particular, realmente captura a imaginação humana. Será que os nazistas realmente estiveram à beira de conquistar o tempo? A teoria da máquina do tempo frequentemente menciona algo chamado física de campos de torção.
Este conceito não faz parte da física convencional e aceita. Geralmente reside nas verdadeiras margens da investigação científica. Os defensores dos campos de torção sugerem que esses campos hipotéticos poderiam potencialmente manipular a gravidade e talvez até o fluxo do tempo. Quando o Die Glocke estava ativo, algumas histórias afirmam que seus operadores podiam ver imagens ou visões fugazes. Eram supostamente imagens do passado, como reprises fantasmagóricas da história. Ou talvez o dispositivo fosse destinado a enviar objetos ou informações cruciais através do tempo. Os detalhes específicos são frequentemente nebulosos e contraditórios. Essa imprecisão é bastante comum em contos de tecnologia supersecreta e de ponta, permitindo especulação infinita. Gap 2. Como os nazistas teriam usado um dispositivo tão transformador do universo? As aplicações primárias seriam naturalmente militares. Se o Die Glocke pudesse genuinamente romper a gravidade, poderia revolucionar o design e a propulsão de aeronaves. Se fosse uma nova forma de superarma, seu poder destrutivo poderia ter sido imenso, virando o jogo nas batalhas. E se realmente pudesse manipular o tempo e a causalidade, imagine as vantagens estratégicas. Ver os planos inimigos antes que acontecessem. Enviar mensagens cruciais de volta para alterar eventos passados e garantir a vitória. Tal dispositivo seria, de fato, a Wunderwaffe definitiva. É fácil ver por que essa história incrível tem um domínio tão forte e duradouro na imaginação popular. É uma mistura potente de história sombria e poder cósmico. Agora vamos fazer uma pausa e procurar por provas reais, tangíveis, evidências sólidas e verificáveis. Aqui, a elaborada história do Die Glocke começa a desmoronar um pouco, ou melhor, bastante. A maioria dos historiadores e cientistas convencionais não encontra provas críveis de que o Die Glocke, como descrito, realmente existiu. Não há projetos verificáveis de tal dispositivo. Não há fotografias autenticadas do sino real. Não há testemunhos independentes e corroborados daquele período específico. A fonte primária de sua existência continua sendo o relato publicado por Igor Witkowski sobre documentos secretos poloneses que ele alegou não poder copiar ou compartilhar. Sem evidências mais substanciais e corroborativas, é muito difícil chamá-lo de fato histórico. Parece muito mais uma lenda moderna. Fascinante, com certeza, mas ainda assim, uma lenda. Que evidências documentadas realmente temos daquela era de esforços tecnológicos nazistas? Sabemos com certeza que os nazistas estavam trabalhando em muitos projetos genuinamente avançados e muitas vezes apavorantes. Estes incluem formidáveis aviões a jato como o Messerschmitt Me-262. Desenvolveram mísseis guiados como o V-1 e o V-2. Conduziram pesquisas iniciais e perigosas sobre fissão nuclear, visando uma bomba atômica. Todos esses projetos são bem documentados. Temos projetos sobreviventes, resultados de testes, restos de fábricas e testemunhos de cientistas e engenheiros envolvidos. Comparada a essa riqueza de informações, a evidência verificável para o Die Glocke é virtualmente inexistente. É finíssima como um sussurro. As pessoas às vezes apontam para uma estrutura circular de concreto perto da mina Wenceslas, apelidada de The Hand, como possível prova. Mas seu verdadeiro propósito é debatido, com explicações mais convencionais, como a base de uma torre de resfriamento para uma usina de energia convencional, sendo muito mais prováveis. A história do Die Glocke prospera no espaço sombrio entre a ambição nazista conhecida e os muitos segredos desconhecidos de suas pesquisas de guerra. Gap 2es. Teorias da conspiração frequentemente crescem para preencher esses tipos de lacunas históricas. Elas habilmente entrelaçam peças díspares de informação, rumor, especulação e ficção pura em uma narrativa convincente. O Die Glocke foi ligado em várias teorias a OVNIs nazistas, a bases secretas na Antártida estabelecidas após a guerra,
e até mesmo a suposta assistência de tecnologia extraterrestre. Essas conexões especulativas certamente tornam a história mais emocionante e expansiva. No entanto, elas também a afastam cada vez mais do fato histórico verificável. Torna-se um mito moderno, refletindo nosso fascínio coletivo por poderes secretos e tecnologias perdidas incríveis. Então, e se, só por um momento, o Die Glocke tivesse sido real? E se os nazistas tivessem realmente possuído um dispositivo funcional com sequer uma fração de suas supostas capacidades de alterar o mundo? Um motor antigravidade ou uma máquina de dobrar o tempo teriam mudado profundamente o curso da guerra e toda a da história humana subsequente. No entanto, o consenso científico e histórico esmagador é que o Die Glocke, como máquina do tempo ou dispositivo antigravidade, é em grande parte um produto da criação de mitos do pós-guerra e do sensacionalismo. É um fascinante cenário de EC. É um testamento ao mistério duradouro e ao fascínio sombrio que cercam a busca desesperada e final do Terceiro Reich pelo poder supremo. O cosmos está cheio de maravilhas genuínas, mas este sino em particular, este Die Glocke, provavelmente nunca tocou de verdade.